Começamos! Tcharam! Você tá achando que a gente não ia voltar, mas a gente voltou. Epa! Não vão se livrar da gente. Não vou mais. E aí, o que que acontece, né? Esse chá jurídico da gente hoje é um chá jurídico, né? Que ele é um pouco mais pesado É em o tema, certas né? partes do tema, do conteúdo, né? Sim, sim, com certeza. Porque a gente vai falar sobre algo que infelizmente aconteceu, rodou o mundo, que foi o ocorrido lá com o submarino, com o submersível, porque não é submarino, é submersível, da Ocean Gate. E aí a gente vai conversar questões técnicas, juridicamente, se isso acontecesse no Brasil. Sim. No caso, a empresa, salvo engano, ela é parte americana, parte canadense, né? Tipo, tem participações também do Canadá ali. Sim. Mas se fosse aqui no Brasil, a gente vai discutir alguns aspectos relacionados à morte, né? Dos tripulantes. Até o presente momento não foram achados os corpos, né? Pelo estado mesmo, assim, do que aconteceu. Pelas circunstâncias, né? Pelas circunstâncias, né? Mas a gente vai discutir aqui, principalmente, como seria se fosse aqui no Brasil, né? Se fosse em águas brasileiras, a empresa fosse brasileira, e trazer alguns aspectos aí que eu acho que são interessantes, tanto para quem não é da área do direito, né? Que para saber como funcionam as coisas, Exato. como para pessoas que vão fazer prova de concurso, pessoas que vão fazer OAB, por exemplo, né? Isso pode estar caindo aí nas futuras provas, né? A gente vai trazer essas informações, né? Assim, para Isso. vocês. Aí até, antes da gente começar mesmo, a gente vai agora raciocinar como se estivesse acontecendo uma situação dessas, um submersível, né? Foi dentro das águas territoriais brasileiras, tá? Porque o que que acontece? A gente tem o mar territorial brasileiro, que aí você vai ter até uma certa distância da costa, tá ainda, faz parte ali da jurisdição, eu aplico a legislação do Brasil. Exato. Tem um dado momento em que você passa a ter ali águas internacionais, em que aí a coisa já passa até a ser um pouco mais obscura quanto à legislação aplicada. Depende, às vezes, por exemplo, da embarcação, de onde é que ela é. A bandeira, né, da Isso. embarcação e tal. Tá? Então, a gente vai pensar num caso que teria acontecido dentro do mar territorial brasileiro. Isso. Show? Aí, Nath, nesse contexto, imaginando o que aconteceu nesse submersível, né, lá da Ocean Gate, aconteceu aqui. Qual é o primeiro ponto que a gente vai conversar? Aconteceu. Ao que tudo indica, né, pelas provas, o que acontece? Esse submersível ele é feito de uma parte de titânio, que é um material que ele resiste a essas altas pressões, tanto que a maior parte dos submarinos, propriamente, você vai ver, vão ser feitos com titânio. E aí tem uma maior parte dele, na verdade, que é feita com fibra de carbono. Isso. E aí o que acontece? Esse material fibra de carbono, ele não tem tanta resistência. Você vai ter ainda o ponto de que a própria janela do submersível, do Titã, esse específico, imaginemos que fosse esse Titã aqui no Brasil acontecendo isso, tá? Do acidente em si. E aí, o que acontece? Você tem uma janelinha na frente dele, você procurar na internet, você encontra, né, as imagens desse submersível. Isso. E aí, esse material dessa janelinha, que na verdade é uma janela grande, considerando, né, a profundidade, se você tiver até curiosidade, eu achei bem interessante, Nath, eu acho legal a gente sugerir questões mais técnicas, para o pessoal dar uma olhada, por exemplo, no Ciência Sem Fim, é um canal que tem no YouTube, tá? Que é com o Sérgio Sacani, eu acho bem interessante. Ele, inclusive, tem um programa dele que aconteceu ali bem próximo do ocorrido com o Ocean Gate, e aí você pode assistir, tem várias questões técnicas. Tem outros podcasts também que vão estar falando com relação a isso, tá? Mas esse eu achei bacana porque, assim, até não, claro, é uma questão certeza. lúdica, e aí tem outros, quem tiver até algum para sugerir, coloca aqui, né? Se você está vendo no YouTube, coloca nos comentários, se você, por acaso, está nos ouvindo em algum podcast. E se você for da área, né, da área náutica, assim, ou você tiver um conhecimento for físico, enfim, alguém dessa área também, pode deixar aqui nos comentários algumas questões, assim, que você queira pontuar, né, que você queira trazer. Até dúvidas. Dúvidas.
correções, né? Também, especialmente, Pode trazer né? também. Questões técnicas que a gente às vezes falha aqui. O que é que acontece? A gente estudou, eu até acompanhei bastante essa parte. Uhum. Eu gosto sempre de acompanhar questões, às vezes, que são de explorações, viagens e por aí vai. Lu é estilo Dora Aventureira. Não, não. Eu de fazer essas aventuras, não. Eu gosto de Luciana, saber o que o povo tá. Eu gosto de entender o que está acontecendo. Luciana gosta das aventuras. Mas eu para um negócio desse, jamais. Eu também não, é muito Até, eu apertado. lembro que na época que teve, né, que começaram, Uhum. acho que 2018, alguma coisa assim, aí teve alguma amiga minha que mandou num grupo dos amigos. Olha só. Aí mandou, não, ai, gente, bora. Aí eu olhei assim, eu disse, filha, nem se me pagarem para eu ir, né? Nem assim, me dando de graça a passagem, é me pagando minhas horas para eu ir, eu ia. Nem É assim. muito, muito apertado, assim. Eu tenho estresse com Nossa, coisa assim apertada e, tipo, era um biculozinho de nada, né? Assim, tipo, tá super louco, pequenininho. sem condição, sem condição. Já me dá agonia só de pensar. É, Aí o que que acontece, né? No caso, então, nessa. Também vocês podem dar uma olhada, porque o Iberê do Manual do Mundo, não sei se você acompanha esse programa, mas não. também é um canal do YouTube, é bem bacana esse Uhum, canal. Ele fez uma vez o Submarino. Ele fez realmente o Submarino. Foi bem interessante toda a jornada. uhum. E aí tem vídeos dele também, o pessoal deve ter cobrado bastante para ele fazer, já que ele tinha Depois eu vou dar feito, uma inclusive, olhada. esse submarino. E aí, minha gente, o que é que acontece? Qual é o primeiro ponto que a gente precisa entender? Questão ali da estrutura utilizada, tá? Então, a maior parte do submarino, fibra de carbono, você ia ter alguns anéis, algumas partes que eram de titânio, Sim. e tinha ainda esse trecho que é um ponto crítico quando você pensa que você tinha essa janelinha, que o material, eu não lembro agora só qual é a profundidade que ele tinha certificação. Porque esse submersível ele não tinha certificação, Uhum. tá? Ele foi até uma opção deles. Eles mesmos diziam que assim era uma opção deles. Claro, tem vários pontos que observaram de segurança, mas segurança, né? Às vezes o pessoal subestima os riscos. Com E certeza. aí, por exemplo, ter feito de fibra de carbono já é algo que muita gente da área que é especialista já comentava que é temerário. É, Mas, assim, sobre essa janela, ela também tem um limite, eu não lembro, mas é menos de 2.000, salvo engano. uhum, É menos de 2.000 metros de profundidade que essa verdade. janela, ela tinha, Era esse 3.000 e material, ele pouco, né? poderia. Três Não, é mil e porque pouco era metros. quase 4, era É. mais de 3.000, É 3.800, se eu não me engano. entendeu? E, assim, tinha materiais que estavam ali nesse submersível que não tinha nenhum tipo de certificação para aquela profundidade que ele ia. Né? Às vezes acho que não chegava a 1.500, salvo engano. Uhum. Depois vocês pesquisam na internet, como aqui agora me escapou da memória, eu realmente não recordo, mas eu lembro, eu fiquei bem impressionada também com esse ponto, até a própria questão da janela, ela não tinha a certificação e é um ponto extremamente crítico. Claro, com certeza. Porque assim, Tipo, né? Basicamente, eu não sei exatamente do que era feita essa janela, uhum. mas eu sei que assim, eu fico imaginando assim, para mim na minha cabeça vem logo um vidro, né, meu filho? O vidro não vai ser tão seguro quanto o resto. Espera-se, né? Até no É, avião mesmo, eu fico olhando assim, você vê até no avião as janelas, como é que avião. são as janelas do avião, tem toda Avião a é, certificação, né? avião é uma coisa que eu pego assim, mas você pega um pouco nervosa, você fala, desce logo. Ah, mulher, não, não, é de boa, é de boa. Não, não consigo não, tá? É de Desce boa. logo. Assim, né? Na época do caos aéreo, realmente, e vai Não, ter vídeo da gente aqui falando sobre essa é. parte aí. Infelizmente, a gente tem que falar também sobre isso, sobre essas questões aeronáuticas, mas o nosso foco hoje é submersível. Aí, até assim, observação, Nath, qualquer coisa vai ver também aviões e músicas. Lito, para você perder o medo de voar. Olha, Vixe. eu tenho que começar a cobrar desses YouTubers. Eu tenho que falar com eles, olha, eu quero fazer propaganda de vocês. Cria alguma coisa. Eu ia fazer uma piada agora, mas deixa, eu vou ser cancelada. Melhor eu guardar a piada pra mim. Não, minha gente, não tem nenhum tipo de patrocínio aqui, tá Tem não. certo? Zero. É só porque realmente, como eu assisto, como eu gosto, e eu já conheço, aí eu saio indicando também. É aquele ponto, né? Não, tranquilo. A questão submersível, assim, a princípio o que chamou a minha atenção foi a questão de como foram ignorados, né, pontos muito cruciais. Eu estava vendo que um rapaz que trabalhou, né, para eles, acho que era um engenheiro, já tinha falado sobre questões de segurança e tal, e ao invés de observarem, né, o que o rapaz estava falando, ele foi demitido.
Então, E isso aqui vai ser um ponto que a gente vai precisar bater no nosso, praticamente é o último tópico, né, de hoje. praticamente Que isso. aí a gente vai falar um pouquinho sobre questão de responsabilidade, contratos, por aí vai. Mas segura que daqui a pouco a gente chega. Aí, Nath, até, o que tu tinhas destacado até bastante quando a gente estava conversando sobre isso, era para a gente conversar sobre a morte presumida. A morte presumida é um instituto que a gente que é da área do direito, a gente vê muito na faculdade e tal, tá trabalhando E direito às vezes civil. até os alunos ficam meio confusos, né? Na verdade, eu achava, vou ser bem sincera, assim, na minha época de faculdade, eu achava um pouco confuso a forma como estava. O único que não me causava muita confusão era a comoriência, né? Comoriência era um negócio. Mas assim, a A morte gente fala presumida. sobre ela daqui a pouco. Isso, porque tem a morte presumida com decretação de ausência e sem decretação de ausência. Mas eu acho até que antes de falar da morte presumida, a gente tem que explicar para o povo, porque tem gente até que não é da área jurídica, Claro, com talvez que nos certeza. assista. E aí, assim, a gente tem a morte real, quando a gente tem o corpo. Isso. Então, assim, por exemplo, quando você vai, tem lá no ML, você vai ter lá a Isso. perícia, por aí vai. Tem até o pessoal, né, que se especializa Peritos, nessa né? parte aí específica. Enfim, hashtag respeito, mas hashtag tô fora. E aí, assim. Agora comentou o quê? Esse chá de hibisco, né? É hibisco, tu não gosta, não é? Eu gosto, mas é porque fazia muito tempo que eu não tomava. Agora que eu tomei, falei, Mas gente, esse deve é ser bom hibisco com chá verde. Hum, Até aí, para quem tiver curioso. O chá é hibisco com chá Aqui. verde que nós estamos tomando hoje. Muito gostosinho ele. Fazia tempo que eu não tomava chá de Porque hibisco. muitas vezes a pessoa não gosta de chá verde puro. Uhum. Aí. Minha mãe não gosta. Mas aí ele com o hibisco. Eu só tomo É. cuidado na quantidade de chá verde, porque eu tenho umas limitações aí com, por exemplo, chá preto, digamos, aí você tem cafeína, né? Tem várias questões aí eu tenho que tomar Isso. certo cuidado, porque no meu caso, eu tenho que tomar menos. E, gente, não, eu odeio, detesto café. Inclusive, agora eu vou lhe. Ela estava reclamando comigo aqui porque eu tomei café. Traidora! Café Traidora! Você é uma na... traidora! Mas, minha gente, existe vida sem café? Existe. Não existe. A minha. Não, mas Não tem uma gota de café na minha vida. o teu caso é um caso que a NASA tem que estudar, porque no geral. E eu gosto, e assim, café para mim ele tem que ser café preto e sem açúcar. Eu não gosto. Não, sem açúcar, sim, por óbvio. Eu não gosto não. Quando botou açúcar no café, fica, já tirou o gosto do bichinho. Não dá. Café é ruim por natureza. Respeito quem goste, mas tô fora. Eu tive que tomar, senão não conseguia raciocinar aqui. Eu falava, é o quê, qual é o assunto? É morte de quem? Quem morreu? Eu ia ficar assim. Observação é uma traidora. Tá aqui a gente, chá jurídico. Chá jurídico. E a menina me começa o dia tomando café. Mas tiene café lá. Aí eu vou ficar olhando pro café, o café olhando pra mim. Eu vou tomar, o café tá ali. Eu sou minoria, minha gente, na questão do chá Se versus Orlando, café. se Orlando tivesse aqui, ele ia me dar razão. Orlando não veio hoje, viu, minha gente? Quem tá... Não. Os fãs de Orlando, não, ele não Porque veio assim, hoje. fica a dica, né? A gente tá aqui hoje, no dia que a gente tá gravando, basicamente, assim, parece que o céu tá desabando, porque nunca vi tanta chuva. Tá bem desafiador esse inverno. O inverno em si, eu tenho achado o inverno desse ano muito frio e muito chuvoso. Demais. Pelo amor de Deus, alagamento, não sei como é que a gente vai pra casa, mas tá. Vamos de jet ski. Não vai um barquinho. As lanchas são como carros e jet ski são como motos. Lanche é muito caro. Jet ski também. Eu acho que é mais válido a gente pegar um bote. Não, um barquinho. Barquinho eu não confio aqui, não. Vai que tem um tubarão aí. Não, tubarão do nada. Hello! Hello, Johnny! Não, não confio, não. Pelo amor Não, então jacaré, que nem apareceu lá em Muro Alto. Um jacaré, minha gente. Do nada. Enfim. Aleatório. Estamos divagando. Vamos voltar aqui para o submersível. Só para dizer assim, para quem não sabe, a gente está gravando esse vídeo neste momento em Recife. Só para poder contextualizar que a pessoa fala, elas moram onde? Que geralmente é quente pra caramba, é assim, Recife, mas... Eu gosto de Recife. Eu gosto, mas é quente. E tu sabe que eu sou calorenta, né? Vai pro sertão? Eita, era massa. Acho que é mesmo, mulher. Só de lá. É mesmo. O sertão, mas eu vou te dizer um negócio. O sertão é assim, é muito quente de dia. Mas de noite. E à noite é super frio. Esfria, né? É super frio. É bem. Porque assim, não chega a ser deserto, mas. Tem um clima parecido, assim. Puxa um pouquinho, né?
Mas tem umas áreas até que estão desertificando no Brasil, mas eu já estava começando a devagar. Pra gente não devagar. Aí o povo, cadê o assunto do E submersível? observação, venham para Recife, venham para Porto de Galinhas. Eu tenho um pessoal que, né, vai já para Carneiros, que já vai, assim, às vezes querendo esbanjar mais riqueza. Mas também Um dia a gente chega lá. tem outros lugares, assim, tem Tem Tamandaré, tem... São José da Coroa Grande. Tem muitas praias bonitas lá. interessante É lá. um município que quase ninguém conhece, assim. Não, mulher, quase ninguém conhece. Se você falar com alguém de fora... Mas é muito... As praias lá são bonitas, são bem limpinhas. Tem Goiânia, para quem quer um litoral mais pro lado da Paraíba, apesar né, do assim. presídio. Mas Itamaracá fizeram um projeto ali de revitalizar, assim, deram uma arrumadinha ali na própria orla mesmo da praia. Faz tempo que eu não vou lá. Faz tempo, né? Faz. Litoral Norte eu indico Goiânia. Eu particularmente gosto mais de Goiânia. E Litoral Sul tem Serrambi, tem São José da Coroa Grande, tem Tamandaré, tem Sirinhaém. Eu nunca fui lá, então não posso nem dar uma opinião assim sobre Sirinhaém. Mas até a praia de Serrambi eu não curto tanto, não. Tu não curte muito, não? Curto muito, não. A praia de Serrambi, particularmente, eu não acho tão bacana. Tu não gosta muito? Não, a praia, propriamente. Praia, né? Tu não tá falando da cidade. De Serrambi, tipo, sim. Não curto tanto, não. Eu fui lá faz tempo. Agora, Tamandaré eu acho melhor. Assim. Preferes, né? Tamandaré. Mulher, eu gosto de Porto, mas qual é o problema de Porto? É muito cheio, geralmente. Porto de Galinhas é muito cheio. Porque virou aquela, assim, a moda, né? Exatamente. O pessoal é um vem lugar pra Porto. muito bonito, mas quase sempre tá muito cheio. Aí eu fico meio agoniada. Aí eu assim, meu Deus. Aí a pessoa tem que ir quando? Quando tá chovendo. Mas onde, agora não dá. De onde vem esse povo todo? Isso aí. Tem praia de Maracaípe. Mas praia de Maracaípe é legal pra quem quer surfar. Eu ia falar isso agora. Maracaípe é bom. Agora, é onda, viu? Não é praia, não é uma praia pra você tomar um banho ali numa piscininha, não. É surf mesmo. Tem tudo. Não, o povo talvez até fique pensando, rapaz, mas a pessoa vai surfar em Pernambuco. Não tem problema não, minha gente. O problema é se você for querer surfar ou nadar em Boa Viagem, em Piedade, que é aqui perto. São bairros, né, de Recife, e pega ali Jaboatão também, que Jesus na causa, minha gente. Pelo amor de Deus. Boa Viagem aqui próximo, porque a gente não pode virar a câmera, mas se virasse aqui para a janela, dava para ver Mulher, vamos parar de falar de localização. Daqui a pouco a gente arruma Stalker, que inclusive é um dos temas de vídeo da gente aí, futuro. Vixe, Maria. Não, né? Vou cortar essa parte. É melhor. Edição, cortar essa parte. Tá cortando? Vou não. Ai, Deus, enfim. Não, eu digo que vou cortar, entendeu? Mas eu não vou cortar. Porque eu fico sem querer cortar as coisas, eu gosto que fique nessa coisa mais natural. Mas enfim, né? Aí depois a gente volta a falar aí de questão de tubarão também. No futuro a gente faz alguma coisa sobre isso, algum vídeo bacana. Mas assim, a questão da morte presumida, eu lembro que... Eu não tenho o corpo. E aí, quando você não consegue localizar o corpo da pessoa, aí você vai ter duas possibilidades, né? Que aí tu estavas comentando, da com e da sem decretação de ausência. Com decretação de ausência, eu sei que o povo se confunde. Porque tem os prazos e tem as situações. Por exemplo, fulano estava num desmoronamento de terra, que morreram muitas pessoas, foi um fato muito noticiado e tal. Então, a probabilidade daquela pessoa ter morrido é muito alta. Um acidente aéreo. Um acidente aéreo, exatamente. É uma situação em que, gente, a letra da lei, artigo 7º, para quem tiver curiosidade, do Código Civil, vai trazer para a gente que vai ser uma situação em que é altamente provável a morte de quem estava em risco de vida. Isso. E aí aconteceu também, por exemplo, em Brumadinho, que teve pessoas que é aquele negócio, né? Você faz as buscas, mas nem todo mundo vai ser encontrado. Eu lembro que na época da faculdade eu vi uma questão na prova que era falando sobre uma avalanche, né? Uma pessoa que estava esquiando, né? E veio uma avalanche e matou não sei quantas pessoas e somente o corpo dessa pessoa não tinha sido encontrado. Sim. Aí, é uma morte presume-se que a pessoa morreu por ser uma situação em que é muito provável que a pessoa morreu. A probabilidade da pessoa sair dali, reconstruir uma vida em outro lugar e ficar desaparecida praticamente não existe. Isso. Né? E aí vão ser essas situações em que é extremamente provável a morte de quem estava em risco de vida. Isso. Que aí vislumbro
vislumbramos, na verdade, né, que a gente estava conversando, seria justamente a hipótese, se tivesse acontecido no mar territorial brasileiro, seria a hipótese relacionada às pessoas, os passageiros, né, que estavam dentro do submersível. Que, no caso, até a nomenclatura que eles se davam era exploradores, alguma coisa assim. Exploradores, aventureiros, né, que estavam em busca de novas experiências, né, que, tipo, cada um tem o seu estilo de vida e tal. Não, e tem, às vezes, gente que pegava realmente um submersível desses e por aí vai para fazer para estar ali, fazer alguma pesquisa, alguma questão científica também, né? O diretor do Titanic, né, o James Cameron, ele já foi várias vezes, muitas vezes. Eu não sei quantas. Só que ele foi em outro, claro. E esse outro, ele era de titânio. Eu até estava Exatamente. vendo... Ele é mais antigo, acho que era russo, o que ele ia. Era um que era... E cá entre nós, assim, os russos, eles têm muita tradição, assim, com essas questões náuticas, assim, submarino e tal, eles são bem ligados nessas coisas. Embora tenha tido aquela situação, né, de um submarino russo que eles demoraram, inclusive, para pedir ajuda, para resgatar. E acabou que já estava todo mundo morto, quando, infelizmente. Complicado. Enfim, ali é outras questões. E aí, o que acontece? No caso, então, aí tem essa morte presumida, sem decretação de ausência, em vista aí de ser extremamente provável a morte de quem estava em risco de vida. Isso, exatamente. As outras situações, gente, vai ter, por exemplo, o caso em que está em guerra e a pessoa desaparece ou é feita prisioneira, no prazo aí de 2 anos do final da guerra, também entraria, né? Esses prazinhos foi até bom você trazer esse ponto aí do prazo, porque em até 2 anos, né? Ou seja... Do final, depois que acabou a guerra. Exatamente. Não, fazem, sei lá, 1 mês que acabou a guerra. Ainda assim não daria para fazer. Mas a pessoa... Nath, mas a pessoa sumiu tem uns 5 anos, que foi o que durou a guerra. Sim, meu filho. Mas depois... Estava no meio da guerra. Exato. Tá? Agora, no caso desse primeiro inciso, que foi o que a gente falou, que seria a hipótese do submersível, não tem prazo. Na verdade, assim, não tem um prazo de anos, né? Seria a partir do momento em que esgotem as buscas. Exato. Que foi quando aquele porta-voz, né, da Guarda Costeira veio e falou, olha, a gente ouviu e provavelmente houve uma falha catastrófica que gerou a implosão, que é diferente de uma explosão. A explosão, o próprio nome, para fora. Implosão para dentro. Mal comparando assim, né, mas para ficar mais claro, seria como amassar uma latinha vazia de guaraná. Né? Você pega uma latinha, aquilo ali seria o mais próximo de uma situação cotidiana, né, que a gente vê todos os dias, do que seria uma implosão. Só que, no caso, é algo que aconteceria muito mais rápido, né? Não, claro, com certeza. Eu não sei o nome daquele rapaz, mas eu gosto muito dos vídeos dele, que ele dá até muita entrevista em outros canais, né, em outros podcasts, que é um senhor já um pouco calvo. Não, sacane, mulher. É sacane, né? Eu não consigo, eu tenho problema com o nome das pessoas. Eu não consigo decorar. Eu decoro o rosto, mas não decoro o nome. Que aí tem o canal do Ciência Sem Fim, e tem que aí ele tem... É porque eu vejo ele em podcast de terceiros, assim. Aqueles cortes, assim. Eu já vi, por exemplo, no Flow. Teve um Flow até bem interessante. Que tinha Inteligência Limitada também. Inteligência Limitada. Que é o que eu assisto mais. Esses assim são bem bacanas. Tem vários podcasts bem interessantes para você assistir. Ele comentou que provavelmente foi uma coisa muito instantânea, assim, a falecimento, né, dos tripulantes, né, que eram não só as pessoas, né, os passageiros, mas também quem estava dirigindo ali pelo que eu estava vendo, são milissegundos, não? Não chegava nem a ser segundo. De tão rápido. Um negócio de olhos, era assim. alguma coisa assim, era tão rápido que assim, o cérebro nem consegue. Um piscar de não olhos. sabe nem o que aconteceu. Porque a gente ficou. O que aconteceu, na verdade, assim, até pela mídia, né? A gente ficou naquela expectativa de que eles estavam lá parados, como se tivesse um carro, né, parado, assim, fechado, e esperando que alguém ajudasse, porque tinha não sei quantas horas de oxigênio. Porque podia ter acontecido várias coisas, isso, né? Esgotou o prazo do oxigênio e tal, ficou aquele negócio, ficou aquela expectativa enorme de que eles pudessem estar vivos ali, né? E eu, particularmente, eu fiquei bem aflita, assim, eu ficava olhando o tempo todo, assim, as notícias, eu ficava, meu Deus do céu, será que esse povo tá lá embaixo, não sei o que porque eu acredito até que possa ter uma coisa de, assim, você não foi
passado para o público É, até o momento em que realmente se tinha a a certeza certeza de total. que havia tido provavelmente essa implosão a partir do momento em que eles acharam, né, os Exato, restos do submersível. isso. Mas, pelo que eu estava vendo, Eles os especialistas encontraram, não foi alguns restos assim, bem... encontraram até, tem anéis de titânio que estão inteiros, Uhum. que foi até o que eu estava te falando, que o titânio resistiu. Agora, as partes que tinha, o ponto que foi exatamente, ainda vai ter relatório, né? Onde é que foi, que pode ter sido ali, qual é a probabilidade do ponto que... Ainda vai ter muito desdobramento quanto a isso. Possivelmente a gente até tenha que fazer algum vídeo Futuro, futuro, né? Assim, tipo um aditivo. Olha, gente, agora com essas provável. novas informações, para atualizar aquele vídeo daquele dia, tal. Pois é. Por isso que- Aí até, uma coisa que eu gosto muito de dar de exemplo, na questão assim, das buscas. Mas, Lu, quanto tempo vão durar essas buscas? Não se sabe. Uhum. Aí você vai ver cada caso. No caso, por exemplo, do Malásia, no Malaysia Airlines, aquele avião, aquele voo super famoso, Sim, infelizmente, né, que até hoje, né, a gente não tem uma certeza, tem sim. lá quais são as teorias, a probabilidade, enfim. Tem outras teorias do que aconteceu, né? Que podia ter sido outras coisas. Eu acho bacana, tem até, para quem quiser depois, a gente pode algum dia fazer um vídeo sobre isso e até trazer questões técnicas e fazer sugestões, porque tem alguns vídeos bem bacanas relacionados. Tem Uhum. alguns profissionais que falam, alguns youtubers até que trazem bem explicado as possibilidades, ou enfim. E aí, o que que acontece? No caso do Malásia, demorou anos. Claro, com certeza. Então, assim, somente depois que encerraram as buscas, oficialmente, é que começa a contar o prazo para ter a morte presumida, sem decretação de ausência, em vista aí desse caso de ser extremamente provável a morte de quem estava em risco de vida, tá? Exatamente. Então, no caso submersível, eu não sei se quando o pessoal estiver assistindo esse vídeo, já vão ter encerrado as buscas. Mas é aquele ponto, no momento em que encerram as buscas, né, pronto, a gente já coletou o que tinha para coletar, não encontrou nenhum corpo, e a probabilidade é realmente, infelizmente, pelo caso, né, que não seja encontrado nenhum Pelas corpo. condições mesmo, assim, que se deu, né, a situação. Exato. Pela pressão, por tudo. Por ter sido uma implosão, né, fora outros aspectos. E aí, a gente vai ter que, a partir desse momento, se acontecesse no Brasil, começaria a contar, começaria a ter ali, já a partir, né, do encerramento das buscas, a morte presumida. Um ponto, assim, também que chamou muita atenção da gente, enquanto a gente estava fazendo a pauta, né, do vídeo, é o fato de que dentre os tripulantes estava um pai e um filho, né, que Que eram aí vem para o segundo ponto que a gente precisa conversar, né? Artigo comorienses. 8º. Fica a dica. Comoriense. O que é comoriência? De uma forma, assim, muito resumida, comoriência seria uma morte simultânea que você não tem como precisar quem morreu primeiro e quem morreu depois. Quem faleceu primeiro? O pai, né, que era um magnata paquistanês, ou o filho, de 19 anos? Não tem como saber. Ninguém sabe. Presume-se que Que ambos, faleceram ao mesmo tempo. e quando a gente fala ao mesmo tempo, é literalmente ao mesmo tempo, não é tipo, um faleceu um milissegundo, um segundo depois do outro. Não, é literalmente ao mesmo tempo. Aí o exemplo mais corriqueiro, assim, de época até de faculdade. Acidente de avião. Sim. Né? O Foi um avião acidente de explodiu. avião O avião explodiu. caiu. Né? E Presume-se que todos faleceram ao mesmo tempo. E aí qual é o efeito da comoriência maior, não assim? tem sucessão entre eles. Exato. Porque aí o que que acontece? No Brasil, a gente vai ter, né, a lógica de que eu tenho herdeiros necessários. Cada pessoa pode ser até que nem tenha, mas aí se eu tiver cônjuge, ascendente, descendente, eu tenho herdeiro necessário. Quem é essa galera? Cônjuge, companheiro, Uhum. é o seu marido, é a sua esposa e por aí vai. No caso, quando a gente passa para o descendente e para o ascendente, a ascendente é a galera que vem acima, que veio antes, que aí vai ser pai, mãe, avô, avó, etc. E descendente, que é filho, filha, etc. Aí, se, por exemplo, se o pai, né, se você acontecer que o pai falece antes do filho, o filho, mesmo falecendo, vai ter herança do pai para vir aqui, para quando for ter também os herdeiros desse filho, que eles forem receber do filho. É como se fosse assim, digamos que o pai tem 1 milhão de reais, o filho tem 500 mil no nome dele, tá? O pai tem 1 milhão, o filho tem 500 mil. Aqui são dois patrimônios, duas massas aqui diferentes. Se o pai morreu primeiro, o que é que eu entendo?
que uma parte daqui, se tem vários herdeiros, por exemplo, eu vou dividir entre os herdeiros que tenha, uma parte daqui iria para esse filho. Isso. Então, esse filho teria esses 500 mil mais o que teria de herança do pai dele. Ah, Lu, mas morreu logo em seguida. Não deu nem um minuto, morreu o filho. Só que aí o que é que acontece? Esse filho, ele também tem herdeiros. E aí, esses herdeiros desse filho vão ter de herança para receber os 500 milhões e mais essa outra parte que tem lá do caso do pai. Eu não sei se deu para melhorar até uma visualização para você entender. Qualquer coisa até você pode escrever também, fazer o desenho. Bota também nos comentários até se você tiver alguma dúvida, que a gente vai ter um enorme prazer, assim, de estar respondendo e tal. Mas, assim, no caso deles, não tem como precisar quem morreu primeiro e quem morreu depois. Ou seja, o pai vai ter os herdeiros dele e esse filho, ele não entra como herdeiro. Por quê? Não morreram ao mesmo tempo? Então, meu filho, isso aqui tem os 500 mil fica aqui. 1 milhão fica aqui. Os herdeiros desse filho vão ter do quê de herança? Os 500 mil. Os herdeiros do pai, os 1 milhão. E, assim, um ponto interessante da comoriência até é que ela é uma situação, ao meu ver, pelo menos, muito mais corriqueira do que a gente imagina, né? Porque um acidente de avião, uma situação dessa feita aconteceu com submersível. Sim. Até mesmo, não precisa nem ser um acidente de avião, até um acidente de carro. Chegou lá o SAMU, tá todo mundo morto. Como saber quem morreu primeiro? Às vezes você consegue com a perícia, mas imagina, sei lá, que o carro explodiu. Exatamente. Essa situação que todo mundo o corpo ficou carbonizado, enfim, a pessoa não... N situações que podem acontecer, tá? Infelizmente, até você vê às vezes em filmes, né? Imagina um filme à la Keanu Reeves, por exemplo, John Wick. Quem não assistiu, assista. Aquilo ali, minha gente, é uma obra-prima de ação. Na real, é muito bom. É muito bom. Para quem gosta de ação, eu nunca vi, não. Tem 2 filmes que eu digo assim, e aconselho você, começa do primeiro, tá? Primeiro, maravilhoso. Você fica lá na torcida, entendeu? A gente fala depois sobre John Wick, e além disso, porque, spoiler, que não é tanto spoiler, né? Matam o cachorrinho que foi deixado para ele pela esposa. E John Wick faz o quê? Passa 4 filmes. E eu acho que ele tá certo. No lugar dele faria o mesmo. Ave Maria, não. Nada de violência. Nós somos veementemente contra. É ficção. Ficção. É uma ficção. Mara. Beleza? Falar em cachorro. Então, olha o que Lilica fez em mim. Lilica, minha gente. Lilica é uma bandida. É uma bandida. É uma bandida. Tudo por causa de um brinquedo. E nós não estamos aqui neste momento cometendo nenhum crime de calúnia contra a Lilica, quero destacar. Até porque Lilica não tem aí como responder. Lilica não tem personalidade jurídica nem nada. Não, ela é semovente, né? Semovente. No momento em que estamos gravando, ainda não teve modificação legislativa. Então, qual é o entendimento, por exemplo, uma prova objetiva? Aí você pode discutir, se for querer discutir aí as correntes doutrinárias e tal, mas qual é a lógica do que está ali na legislação brasileira? É bem móvel, semovente, tá? Mas isso não afasta também que tem os direitos dos animais, nem nada assim não, tá, minha gente? É só questão da natureza jurídica, que aí vai ver a questão de que ela é sui generis, entendeu? Com a mudança legislativa, porque aí realmente você consegue trazer... Agora, eu entendo que seria interessante que começassem a discutir como tem essa questão, os animais são sui generis, e aí a gente começar a discutir até institutos, por exemplo, um instituto que seja paralelo à guarda, no caso das pessoas, das crianças, a gente ter algo aqui, algum instituto específico para os animais. Entendeu? Podia ter uma tutela, né? Alguma coisa, não sei. Acho que tutela não seria um termo legal, porque a tutela você vai ter a questão do poder familiar. Talvez até a própria elaboração de um novo instituto. Mas imagina, por exemplo, esse pessoal que quer ter visita ao... Teve divórcio. Aí quer ter visita ao, sei lá, a tartaruga que ele criava, junto com... Não sei. Será que tem direito de visitação do bichinho? Isso vai ser tema de um vídeo futuramente. Pensão. Fica a dica. Mas vamos pra cá. Bichinho. Chega de ficar deixando o povo com vontade, né, de conteúdo. Aí, vê, gente, então a gente, né, tem essa questão da comoriência, porque como tinha um pai e um filho, presume-se que morreram ao mesmo tempo, a gente não tem como precisar quem morreu primeiro. Isso. Consequentemente, um não herda do outro. Show? Aí, Nath, passada essa questão toda da morte, né, que eu acho que era um
primeiro momento de assim, tá, e agora? Sumiu a pessoa, como é que faz? Eu queria refletir um pouco contigo com relação a, se a gente fizesse uma expedição, qualquer que seja, não necessariamente essa do submersivo, mas suponhamos até que você fizesse uma expedição dessas e você coletasse, encontrasse tesouro. Ninguém tinha visto, ninguém tinha achado antes. Desenho da Rose E agora? e aquele colar dela, aquela... Eu fiquei pensando sobre isso. Aí até, gente, tem os dispositivos do Código Civil, que é o 1264, 1264 e seguintes. E aí, para quem tiver curiosidade. Vai lá. Abre aí. Nath olhou assim. Não, quando eu fui. Não, Nath, dá pra gente falar de achado de tesouro. Aí Nath olhou assim pra minha cara, isso antes do vídeo. Ai, okay. Foi tipo, tu não tem o que fazer, não. Tem certeza? Olha lá o que você vai fazer. Aí assim. Não, tô porque brincando. geralmente aí eu penso, não, achei tesouro é meu. Não, Cuidado. E tem pessoas que fazem expedições, a gente fica brincando assim, mas tem pessoas que fazem expedições para encontrar moedas de ouro, coisas mesmo assim valiosas, né? Que para a gente, assim, no dia a dia, a gente não imagina, mas tem até uns documentários naqueles canais fechados, né? Que a pessoa vai em busca do ouro, febre do ouro, não sei o quê. A pessoa está atrás ali do quê? De um tesouro. Então, como se faz? Pois é. Aí o que acontece? Você vai ter a figura do descobridor. Uhum. E às vezes esse descobridor pode ser o proprietário também do local onde encontrou. Aí eu fico imaginando no meio do mar. Se for no meio do mar territorial brasileiro. Uhum. Uma parte vai ser do Estado brasileiro e uma parte de quem achou. Só Dependendo também do que for achado, né? abrindo Se eu não souber de quem era, tá? Só abrindo parênteses, quando a gente fala Estado brasileiro, a gente não está falando de Estado, unidade federativa, a gente está falando Estado, pessoa jurídica da União. A União. A União seria a dona, né, digamos assim, dessa parte. Isso. E aí fica, né, a curiosidade aí para vocês com relação a isso. Para quem quiser entender um pouco mais sobre achado de tesouro, aí vem aquele ponto, né? Se eu acho algo que está no meio do mar, meu entendimento, particularmente, é nesse sentido, de que você dividiria, dependendo do que for achado, porque tem, né? Imagina que o que você achou foi um navio brasileiro mesmo, que era da Marinha. Aí, meu filho, peraí, né? Você sabe de quem é, tá? Aí já não é coisa. Mas aí Aí já é outra coisa. fica esse ponto, Aí fica já essa curiosidade aí para vocês. Aí já é um furtinho. Aí, Nath, quando a gente passa, né, toda essa parte da questão da morte, a gente começou no começo, foi lindo, mas enfim. Começou no início. Começando. Também é triste, mulher. Também tá triste, mas enfim. Desde o comecinho deste vídeo, a gente comentou sobre do que era a estrutura, tá, desse submersível. E aí, minha gente, nota, Nath destacou a questão de que teve profissionais da própria instituição que apontaram, né, para risco, para que não era seguro. Isso. Você vai ter toda uma questão também de especialistas trazendo, teve até carta ao público, carta pública, trazendo com relação também a esse aspecto de temores quanto à utilização, especialmente, dessa fibra de carbono. Até clientes mesmo que visitaram e o cara visitou e desistiu porque achou muito, assim... Mas aí até assim, cada um. Porque eles traziam muito uma questão de que, tipo, tem pontos de segurança, sim, que eles observaram, mas sim, eles não deram aquela realmente... Porque uma coisa se está tudo certo estruturalmente, e acontece de lá, quando você desceu, chegou no Titanic, digamos que está tudo ok, estruturalmente falando, foi feito realmente os testes, e está realmente, né, algo que tem um nível de segurança, porque, no caso, eles sequer fizeram as certificações. Então, já nesse ponto, já entendo que aí já é temerário, já cabe uma potencial responsabilização civil. A gente vai conversar sobre isso. Com certeza. Nath, até, na visão dela, né, é relação civil ou consumerista? Para mim, consumerista.
Porque compraram um serviço. Vamos conversar sobre isso já já. E aí, assim, qual é o ponto? Imagina aqui, que foi até algo que no documentário do James Cameron, quando ele, né, teve as viagens para lá, você tem, e o próprio James Cameron, eu ouvi falando sobre isso. Você tem o receio de, por exemplo, algum material, alguma peça, né, bater e aí prejudicar. Aí isso aí é outra coisa. Isso aí é risco, faz parte, e aí também, dependendo da situação, eu entendo, dependendo também da relação jurídica, que é possível afastar uma responsabilização. Porém, nesse caso específico da Ocean Gate, o primeiro ponto que a gente precisa se concentrar é se é relação civil ou se é relação consumerista. Isso. Ou seja, se vai ser regido pelo CDC ou pelo Código Civil e outras legislações cíveis aí que sejam cabíveis a depender da situação. Isso é bem importante, assim, de ser pontuado, porque o que acontece? Quando você está com uma relação civil, você tem ali duas partes que são relativamente iguais. Quando você está... Numa paridade de armas, digamos assim, né? Quando você está numa relação consumerista, pressupõe-se a hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor. Se for, agora só cuidado, se for pessoa física. Isso. Pessoa jurídica vai precisar comprovar, Isso. tá? Que tem essa vulnerabilidade econômica, jurídica ou técnica. Isso, exatamente. No caso deles, eles são pessoas físicas, né? Eles compravam ali o serviço. Era um serviço que era oferecido, né, em forma de expedição, que tem ali o risco inerente, a atividade. Tem uma habitualidade, tinha uma coisa de ser um quê certo turístico, quando você vai ver, porque não era assim, é um serviço que a gente está prestando para cientistas especificamente, era para o público em geral. Era público aberto. Tinha uma habitualidade. Tanto é que o rapaz que foi, né, o mais novinho, que tinha 19 anos, não era nem da área, nem nada, era uma pessoa que queria conhecer, junto com o pai, os destroços do Titanic. Então, Mas tu até falasse que ele ainda tinha também um desafio, que ele tinha aquela questão do cubo mágico. Mas aí era um desafio que ele próprio queria, não era um desafio que ele tinha uma empresa ali por trás, não era uma coisa dele mesmo, assim, ele queria mostrar para o público que ele conseguia resolver num tempo ali o cubo mágico. E aí, no caso, né, eles são destinatários finais, teoria finalística, daquele serviço especificamente, né? Exatamente. Pense no seguinte, dá um exemplo a grosso modo. Pense numa empresa turística que te oferece um pacote para você ir no lugar X, mas diz que não se responsabiliza por você se você cair, se acidentar, se você sofrer um acidente ali, ela não tem obrigação de te prestar um primeiro socorro ali. Imagina se você fosse, eu aqui estou lhe transportando de um lugar para outro, via ônibus, via avião, e aí, olha, se acontecer alguma coisa dentro ali, né, se o ônibus bater, já fica complicado, né, Nath? E as cláusulas deles, assim, se fosse no direito civil daqui, elas seriam consideradas abusivas. Porque no caso, pelo que tu estavas falando das cláusulas, né, a gente estava comentando, e aí tu estava destacando bastante, assim, tem cláusulas ali que são abusivas por si, se a gente considerar não só o CDC, mas até mesmo se fosse uma relação civil. Isso. Elas são abusivas por si só, porque elas não se responsabilizam justamente pela segurança. Eu não falo nem só a segurança física, mas até a segurança psicológica, porque tinha uma das cláusulas que trazia assim: não nos responsabilizamos por traumas psicológicos que porventura vierem dessa expedição e tal. Traumas psicológicos. O que seria traumas psicológicos? Não é especificado. Às vezes fica muito em aberto. Fica uma coisa muito vaga. Não fica uma coisa clara, né? Exatamente, fica tudo muito vago, assim, muito nebuloso. E quando você está aqui no direito brasileiro, não adianta o fornecedor dizer: não me responsabilizo, eu sou um estacionamento e eu não me responsabilizo se o seu objeto dentro do carro sumir. Não adianta botar essas plaquinhas dentro do estacionamento. Não adianta. Responsabiliza. Responsabiliza do mesmo jeito. Eu não sou... Escola tem um caso, né? De escola falar assim, não nos responsabilizamos pelo que os alunos fazem dentro da escola. Sim,
Quem se responsabiliza, então? Papai Noel? Mas, na Não. verdade, inclusive, tem. Né? Claro, com certeza. Cheguei a ouvir isso de uma pessoa mesmo, assim, de escola. É uma vai que cola, né? Falando, você tá de sacanagem com a minha cara, né? Eita, eita. Nath agora pegou ar. Eu peguei porque foi um negócio meio próximo, assim. Por favor, cuidado aí com as palavras utilizadas. Não vamos usar palavras de baixo calão, Nath. Sacanagem não é palavra de baixo calão. Tá certo, tá certo, tá certo. Eu falei, você tá de Viu, brincadeira. Viu, YouTube? Viu, Viu o pessoal? Viu algoritmo. também, né? Demais aí, Não. Spotify, companhia. Não, mas, poxa, uma pessoa de escola dizer que não tem responsabilidade por um menor que tá ali dentro. Agora, claro, a escola responde civilmente Claro. e depois ela tem o regresso. Ela pode ir Sim. atrás de quem foi o culpado. É a mesma coisa do empregador, por exemplo, Exatamente. né? Mas Por ser empregado. dizer que não tem responsabilidade nenhuma. E nisso a gente puxa um gancho para o Ocean Gate. Não dá para uma empresa que presta esse tipo de serviço dizer que ela não se responsabiliza de forma alguma pelo bem-estar Se da você pessoa. tem assim, o que é que acontece? Você tem um contrato, né? O pessoal que vai lá e que ia nessas expedições, eles tinham um contrato. Nesse contrato, né, você tinha lá várias cláusulas previstas, excluindo responsabilidade em praticamente tudo quanto é situação que você puder imaginar. Se cair um alfinete, não é minha culpa. Aí, veja, eu vislumbro, nesse caso específico, como é realmente algo de alto risco, e aí é questionável a aplicação ou não do CDC, eu me inclino a pensar, como você, de que é uma relação consumerista, tá? Porque se fosse uma situação em que você está tendo lá aquelas viagens que não são comerciais, não, aí é outra história. Se fosse, por exemplo, eu quero selecionar 5 cientistas para irem de graça estudar, Sabendo que tem ali, outra né? história. Tem até uma questão assim de realmente expedição, aventura, enfim, num sentido mesmo mais científico, mais técnico. E tendo uma gratuidade ali por trás, aí seria outra história. Mas aí, nesse caso, as pessoas que vão... Está aberto ao público, não é uma situação, por exemplo... Porque, vê, a gente vai ter... já começou, na verdade, quando a gente está gravando aqui, já começou a ter viagens espaciais comerciais. Isso. Aí foi bom você ter tocado nisso, que é até do Elon, né? Na verdade, teve uma agora que foi um governo, que eu não lembro qual foi o país agora da Europa, mas foi a Europa, foi um país europeu, que pagou, já é viagem comercial, só não, e tem várias pessoas que já pagaram, estão na lista de espera para as próximas viagens. Tem um brasileiro que está na lista de espera. Pronto, como você tem nesse caso, já é algo comercial. Aí já é outra história. Aí, sinceramente, particularmente, até por conta da própria relação da Ocean Gate, ela não fornecia, tinha uma onerosidade financeira por parte de quem contratava aquele serviço, e a empresa tem uma habitualidade, era o destinatário final. Isso, exatamente. E você tinha também toda uma questão de não é algo, por exemplo, para certos fins altruísticos, científicos. Não. Tá? Então, aí, nesse caso específico da Ocean Gate, eu vislumbro também que se fosse aqui no Brasil, a gente encaixaria como uma relação consumerista. Claro. Agora, meu ponto, porém, vai ficar no... É algo, às vezes tem certas, né, situações. Você tem um quê experimental, querendo ou não, claro, nesse tipo de atividade. Sim. Você vai ter um certo risco que não vejo problema de você ter a empresa se afastar de, por exemplo, uma situação que aconteça de não ser uma falha técnica da estrutura, não ser uma falha técnica do serviço, propriamente assim, daquela empresa. Porque vislumbro, pelo que está sendo ainda analisado, mas assim, o que provavelmente vai acontecer quando sair o relatório é o de que você vai ter, sim, uma falha estrutural. Mas no caso, tu está falando, por exemplo, se fosse uma falha, que não foi o caso, mas assim, se fosse, por exemplo, uma situação de uma condição climática, a menos que você tem janelas, né? Eles não podiam em qualquer situação, você tem as janelas, tem toda a questão climática. Se a empresa, por exemplo, colocasse você lá embaixo, sentar dentro dessa janela, sabe? Só para visão do lucro, às vezes. Imagina, se tivesse uma situação em que, olha, não poderia ter naquele momento aquela expedição.
Sim. E ainda assim, a empresa fez. Sabe? Aí já vejo uma outra história. É. Ou se você tivesse uma situação, por Não. exemplo, em que, digamos, uma pane elétrica normal que pode acontecer em qualquer situação. Porque você vai ter uma estrutura que ela é movida a... Você tem eletricidade, você tem ali o combustível e tudo mais. Se você imagina que você tem uma falha realmente na estrutura, até às vezes elétrica, que causou ali que perdesse, talvez, imaginemos que tivessem perdido a comunicação, porque simplesmente apagou tudo. Não, Nada mais funciona. E aí, se for isso acontecendo, porque pode acontecer, assim, problemas que são tu imprevisíveis. tá falando, no caso fortuito, fosse mais É algo que causa. encaixe mais nesses aspectos, Sim, sabe, sim. Nath? De não ser algo que, assim, você tem um risco já, muitas vezes, inerente de, também, digamos que manteve a distância correta, né? Porque, assim, até para explicar, para não ficar enrolando aqui, para o pessoal entender de forma mais objetiva. Você tinha, digamos, tá lá o submersível, ele tinha uma distância mínima que ele precisava manter do Titanic, das estruturas. Senão ia bater nas hélices e tal. Aí suponhamos que foi mantida essa distância porque você tinha um piloto que era, né, que trabalhava Que, por sinal, na empresa, era muito experiente, né? Era bem tá? experiente. Aí imaginemos que o piloto fez tudo certinho. E aí o que foi que aconteceu? Sem ser algo realmente que desse... Gente, você está num ambiente extremamente inóspito. Então é natural que possam acontecer situações. Agora, se for algo que eu não observei certos parâmetros mínimos, como essa distância, esse distanciamento, imaginemos que tivesse, de repente, começado a descer mais rápido do que deveria. Que até foi levantada na época que estavam procurando, né, ainda, que não tinham falado da implosão e tal. Foi levantada essa hipótese de que, de repente, ele pode ter descido muito rápido. Pronto. Foi levantada uma Suponhamos reportagem. que uma questão dessa aconteceu, sabe? Não seja algo que, por exemplo, venha de uma omissão realmente da empresa, de uma má-fé também da empresa, esses aspectos, porque é uma linha tênue, né? Nesses casos, assim, que você vai estar no extremo, especificamente nessa situação, digamos que ele tivesse o submersível certificado. Digamos que ele informasse para a pessoa no contrato, informasse de forma destacada que não tem certas certificações, em que não tem um risco inerente, porque ainda está talvez em fase de testes. Se a empresa tivesse, em suma, assim, se a empresa tivesse feito tudo que é correto aos olhos da lei e tal, e da ciência, né, também, porque, enfim, tem questões aí até físicas, né, envolvidas. Isso. Se ela teria responsabilidade. É isso que você está te perguntando. Porque, assim, o que é que acontece? O próprio CEO que estava nessa viagem... Foi uma das vítimas. Né? Ele foi uma das vítimas. E ele acreditava que estava tudo certo. Que, assim, que era seguro, sabe? Todo aquele aspecto, assim, ele, na cabeça dele, estava tudo certo. Você agora falou na cabeça dele, porque ele tinha sido alertado, né? Tinha essa questão E aí também. vem aquele ponto de, imaginemos que eles tivessem, que realmente os testes todos que eles fizeram, ou então imaginemos até, porque veja, você às vezes pode estar ainda em fase de testes. Isso. E aí você avisa a parte contrária. Só que a própria propaganda que eu via da Ocean Gate, tendo, pelo menos do que eu vi, não tinha esse zelo de deixar claro que, assim, não tem essa certificação e é algo que realmente tem um quê experimental. E aí você vira aqui, você está pagando e tudo mais, e assim, tem coisas que a gente cobre, você teria que ter um seguro, provavelmente, Sim. acredito, espero até, eu nem verifiquei essa parte, mas acredito que a empresa tivesse algum tipo de seguro, mas acredito que esse seguro provavelmente não deva cobrir, né, uma falha dessa estrutural, que é o que provavelmente vai ser concluído lá. Assim, a gente não sabe, mas por tudo que por tudo que já se tem, ao que tudo indica, é um problema realmente estrutural, talvez relacionado com a fibra de carbono, talvez possa ter relação com alguma outra parte aí de estrutura do submarino, do submersível. E aí, assim, é esse ponto, sabe? Imagina que ele tivesse feito a certificação, imagina que fizesse tudo, assim, o maior zelo, sabe? E deixasse claro. Porque o que eu vislumbrei muito dessa questão da Ocean Gate você poderia até... Eles não davam o destaque necessário para o fato de que não tinha a certificação. E diga-se de passagem. Eles até menosprezavam essas certificações. Diga-se de passagem, direito de informação é uma coisa que, infelizmente, muitas empresas ignoram, né?
o consumidor ele tem direito a saber de todas, não é de 99%. Ele tem direito de saber tudo do serviço ou do produto que ele está ali contratando. No Os caso da riscos, tudo Ocean mais. Gate, o serviço, né, que eles Exato. forneciam. E aí, assim, eu vislumbro muito nesse sentido, Não, se sabe? fosse uma situação de uma empresa, vou ser bem E sincera, mesmo que ele não mesmo ele não tendo a certificação, se ele deixa claro, se ele não diz, não, mas é seguro, porque eles acreditavam que era seguro, mas não é seguro. E teve muita gente que avisou que não era. Você está indo contra a maré. Se você está indo contra a maré, porque ninguém fazia submersível de fibra de carbono. parece que é só essa empresa que Então, fazia, assim, né? se você está indo contra a maré, tem certas cautelas que você precisa tomar a mais. Eu vou ser bem sincera, assim. Por mais que a empresa tivesse tomado todos os cuidados, informado que era inerente a situação de que era uma expedição, de cunho experimental e tal, Deixasse tudo claro, deixasse de tudo claro. riscos, tudo. Isso. Ainda assim, eu vislumbro, sim, uma responsabilização, só que minorada. Sim, Bem, também é um entendimento possível, vai. bem minorada, assim, tipo, ao invés de ser uma indenização milionária, né, que eu acho que vai acabar sendo, né, o caso do Ocean Gate, seria uma indenização de um valor um pouco menor, né, só realmente para cobrir ali, digamos, os danos, né, psicológicos mesmo da família, né, que ficou ali desamparada e tal. Eu vejo que Você vislumbra haveria, muito isso como regra, né? E aí, é, excepcionalmente, afastaria. muito excepcionalmente, porque o direito consumerista, ele é tão... A gente está falando de acordo aqui com a legislação brasileira, tá, minha E gente? até uma Esqueçam a observação, legislação lá dos Estados e até Unidos. uma outra observação. Mesmo que não fosse aplicada a lei consumerista, ainda assim, quando você tem o contrato, você tem o princípio da boa-fé objetiva, que é o comportamento esperado. Isso. Você tem, além disso, a questão de tem que informar, tem que deixar tudo claro também, tá? Isso não é só no direito do consumidor, também no direito civil. Eu não posso chegar, por exemplo, botar uma cláusula pequenininha no contrato, sabe aquela letra miúda, que a Leia a pessoa lei. nem chega, tem que botar uma lupa, Bote lá e leia, viu? e por aí vai, tá? Então, assim, também vislumbro É. a possibilidade de responsabilização, embora ainda mais restrita, Uhum. mas também vislumbro aqui, tá? É. Numa relação civil. Sendo uma relação consumerista, ainda acho que dá para discutir, mas eu acho interessante também essa tua ideia de trazer justamente a regra com base no CDC, né? Minorar. No caso, se eles tivessem informado tudo, poderia ser, até porque ficou a mulher, né? Ficou filhos e tal. Tipo, isso vai. A gente não sabe como as famílias estão atravessando esse luto, se está sendo, se está tendo acompanhamento e tal, se a empresa está fornecendo profissionais de saúde mental para fazer esse acompanhamento com os Também tem isso, familiares, né? De né? ter assim, aconteceu isso aqui, eu tenho que entrar em contato com os Claro, com familiares, eu tenho que certeza. proceder até para também, mesmo que tendo ou não tendo a responsabilização futura, eu Uhum. preciso ter esse cuidado. Essa até é uma questão até, saindo um pouco Humanitária, da né? lei, até uma questão até ética, né? Assim. Também, Enfim. também. Empatia Uhum. e por aí vai. E aí, nesse aspecto, tá? Para você analisar, então, as cláusulas do contrato, você primeiro, lembrando, recapitulando, você vai precisar verificar se é uma relação consumerista, regida pelo CDC, se é uma relação civilista, né? Civil, mais geral, excluindo aqui, não é CDC, e aí eu aplicaria, por exemplo, o Código Civil. Aí, você iria ver também se tem alguma legislação específica relacionada a submersíveis, Uhum. por exemplo, ou algo parecido, analogia, por aí vai. E a própria lei civil, só o próprio Código Civil já ajuda você a resolver, tá? Esse tipo de questão. Um último ponto também que eu acho que é importante destacar sobre essa responsabilização é que ela seria uma responsabilização contratual, É. tá? Porque você tinha que a empresa, a pessoa jurídica, Ocean Gate, tinha contratos, né, de prestação desse serviço com esses passageiros, que aí o termo utilizado por eles é mais para exploradores, aventureiros, por aí vai, tá? Mas Expedicionários. isso aí é mera nomenclatura. O O fato é que nome eles por si eram, não afasta nada. o fato é que eles eram, de fato, pessoas que estavam ali consumindo e que tinham uma... Eles não tinham noção técnica de como aquilo ali funcionava. A verdade é essa. Pelo menos os passageiros, pelo que me pareceu, eles não tinham muita noção. Assim, eles Aham. sabiam que iam ver os destroços, mas eles não sabiam
material e Sim. quantos testes foram feitos e tal. Aí tem mais uma questão que eu acho interessante a gente destacar para o pessoal. Porque a gente tem a responsabilidade do CDC, responsabilidade do Código Civil e o piloto. Porque o piloto seria ou CLT, lembra, a gente está sempre olhando aqui para o Brasil, ou seria CLT, regido ali em relação de emprego, propriamente, ou poderia ser aí, dependendo do que for, simplesmente um contrato de prestação de serviços regido pelo Código Civil. Se for regido pelo Código Civil, você vai aplicar as regras lá do direito civil, tudo certo. E se fosse um funcionário, será que isso aí seria? Primeiro pergunta a vocês. Acidente de trabalho? Com certeza. Com certeza. O acidente de trabalho, ele é um assunto, assim, de direito do trabalho um pouco interessante, porque ele engloba aspectos não apenas da atividade meio que a pessoa está ali exercendo, mas também os próprios resultados. Exemplo, você está dentro da empresa, você bateu o ponto, mas você ainda está dentro da empresa, porque, sei lá, você foi guardar seu uniforme e tal, e cai uma coisa em cima de você. Ainda assim, mesmo que você tenha batido o ponto e que você não esteja mais no seu horário, ainda assim é considerado acidente de trabalho. Então, no caso do piloto, eu não sei basicamente Qual era qual exatamente a seria, relação com eles? mas vamos pressupor que fosse CLT, que ele fosse um piloto, que ele tivesse ali a habitualidade, a onerosidade, todos aqueles pré-requisitos de A questão relação de também, né? emprego. Porque aí, para a relação de emprego, você também vai ter que ter a submissão, tem o Isso. chefe, enfim. Exatamente, tem ali a pessoa que está gerindo e tal, enfim. E supondo que ele fosse CLT, sim, se enquadraria em acidente de trabalho, né? E ali geraria uma indenização para a família e tal. E aí caberia a família, né, entrar com essa ação. Não é uma ação que, por exemplo, o Ministério Público poderia estar me representando. Não, a família que tem que tomar aquela iniciativa ali de estar correndo atrás desse valor. Então, acidente de trabalho acontece não apenas dentro ali daquele O lapso, né? estabelecimento, Isso. ou até, né? Na execução de suas atividades, porque nesse caso, É. especificamente desse piloto, se fosse CLT, ele estaria na execução de suas atividades, de suas Inclusive, funções. ele era um piloto conhecido justamente por essas coisas mais arriscadas, assim. Parece que era o foco do trabalho dele era justamente esse, essas expedições mais complexas, E o assim. cara era bem experiente. Era super experiente, ele era muito bem qualificado na profissão dele. Realmente foi uma situação de um acidente mesmo, né? Como o próprio nome já diz. Aconteceu uma coisa que estava fora do alcance do coitado e ele não conseguiu tomar aquilo ali para si e resolver, né? Não conseguiria nunca, né? Coitado. Nath, eu acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa. Isso. A gente saiu, né? Indo para lá, para cá, a gente já foi no começo do Código Civil, lá para o meio. Até saiu até CLT. Da CLT. Então, assim, minha gente, eu acredito que, num primeiro momento, aí quando sair o relatório, né, A gente faz um videozinho a gente faz um aditivo vídeo e tal. específico para falar, né, considerando o relatório, como é que até funcionaria aqui no Brasil, eu pegaria esse relatório e aí eu teria, né, as medidas cabíveis a nível jurídico, mas eu acho que por hoje já está suficiente. Certinho. Tranquilo. Não esquece de se inscrever no canal, dar o joinha e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Até tchau. mais.